Muito bom. Nós estamos na aula 9, o destino dos mortos. E eu também coloquei no grupo, não sei se todos viram, aquele gráfico que o irmão fez com muito capricho. Eu gosto muito daquele gráfico, eu tinha perdido e alguém achou. Fiquei feliz, agora tem em formato digital. Tomara que consigo guardar agora. Mas acho que aquilo também ajuda muito sobre como as coisas são, né, e serão. Vamos orar ao Senhor para iniciar. Valnei, você pode orar, pedir a bênção do Senhor sobre esse tempo juntos? Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, primeiramente, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida na sua presença, por mais esse dia, Senhor, a qual nós vamos estudar a tua palavra, Senhor. Te pedimos sabedoria, Senhor, que tu venha abrir as nossas mentes, os nossos corações e falar, Pai, profundamente conosco, através do nosso irmão Léo, que vai ministrar o estudo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu vou ler o que está aqui no início da folha, mas eu acho que de passagens pretendo ver só uma aqui. Ele começa falando: o homem é composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. Depois da morte, o corpo voltará ao pó da terra. Geralmente, a alma se refere ao fôlego da vida, que anima o corpo e termina com a morte. O espírito representa a personalidade e a consciência do ser humano. É o espírito que tornará a Deus para ser julgado de acordo com as coisas feitas por meio do corpo. Esse estudo fala do estado e destino do espírito do ser humano antes e depois da morte. A Bíblia diz, né, que nós somos seres espirituais com destino eterno. Então, esse é o assunto aqui nessa folha, né, essa apostila número 9, são 2 folhas. Vamos ler essa passagem que está aqui, até praticamente o irmão já citou, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ariana, já achou? Já. 5:10. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, aí um resumo, né, praticamente de tudo. Um dia, todos nós vamos ficar perante o Senhor e prestarmos contas ao Senhor. Então, vamos, essa primeira parte, eu acho que não tem muitas dúvidas, mas vamos lá. A primeira parte fala sobre a inocência do ser humano. Vou ler aqui. O ser humano nasce no reino da natureza inocente e sem pecado. Filhos não herdam os pecados dos pais, muito menos o pecado de Adão. As crianças não sabem distinguir entre o bem e o mal e são citados por Jesus como ilustração dos que entrarão no reino dos céus. Crianças e deficientes mentais que morrem entrarão no céu sem precisar do batismo, porque são puros perante o Senhor. Então, aqui temos várias passagens, vamos precisar de vários voluntários, acho que eu já vou falando que é mais rápido, né? Então, Holly, você pode ler Eclesiastes 7, 29, a Luísa, Ezequiel 18, 20, Valnei, Deuteronômio 1, 39, Daniel, Números 14, 29,
E a Sônia fica com Mateus 18, de 1 a 4. Quem não ganhou uma passagem agora, temos bastante passagens, como sempre, ninguém vai ficar de fora. Então, vamos lá, Eclesiastes 7, 29. Estou chegando. Está chegando, a gente aguarda. É bom saber que o ônibus está chegando. É, também. 29, sim? Sim. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então, Deus nos fez pessoas boas, certas, né? Sem pecado. Se nós pecamos, é porque nós procuramos, né? E eu gosto muito de Ezequiel capítulo 18. Aqui só temos o versículo 20, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode ler praticamente cada capítulo todo, que explica direitinho qual é a vontade de Deus, como Deus julga as pessoas, e cada um presta contas a Deus por seus próprios atos. Então, pode ler, por favor, irmã, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, esse seria um bom versículo para memorizar, né? E, novamente, se você não memorizou as palavras do versículo, pelo menos coloca na sua cabeça. Se o assunto for sobre quem é responsável, né? Se herdamos dos pais, ou né, se cada pessoa presta contas a Deus por seus próprios atos. O pai não leva a culpa pelo pecado do filho, nem o filho leva a culpa do pai. É claro que existe uma influência, né? Aí no casamento, né? Temos um exemplo lá de Ananias e Safira. Os dois fizeram um acordo e os dois pecaram. Mas não foram obrigados, né? Nem ele foi obrigado a seguir a esposa, nem a esposa foi obrigada a seguir o marido. Alguma pergunta sobre essa parte? Acho que essa parte é muito importante, devido a alguns ensinamentos, né, feitos por algumas pessoas, né? Mas quanto ao meu ver, a Bíblia é muito clara, sem enrole. Eu quero confirmar, Ezequiel, esse o Ezequiel, capítulo você está... Ezequiel 18. Sim, mas você estava falando sobre esse capítulo total, muito bom para saber. É o capítulo 18, não sei se é o capítulo todo, mas é uma boa parte do capítulo. Deixa eu olhar aqui. Até na minha Bíblia, a NVI, o capítulo 18 todo tem uma frase que fala: aquele que pecar morrerá. Né? E até também é nesse capítulo que tem aquele versículo que muitos irmãos conhecem, né? Que ele fala: Deus não tem prazer na morte do pecador, como é que é? Alguma Acho coisa que é desse perverso. tipo. A morte do? É perverso? Não sei. O perverso, isso. Obrigado, irmã. Irmão Léo. Sim, irmão Ney. Aqui no capítulo 18, interessante é o verso 4. Pode ler, também, então. Né? Pode. Quando ele diz assim, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Isso. Certo? É como ele diz, o que pecar é o que vai morrer, tanto o pai quanto o filho. Então, Rony, pode anotar lá, Ezequiel 18, vai do 1 ao 32.
Eu não sublinhei muito tudo, mas eu sublinhei vários versículos aqui. Vamos prosseguir, então. Deuteronômio. Olha, Ah, sim, pode falar, Luísa. Desculpa, eu havia anotado aqui na minha Bíblia que eu acho que todo esse capítulo aqui 18, ele é uma resposta a Êxodo 25, porque às vezes a gente fica em dúvida quando lá, deixa eu voltar lá rapidinho. Por favor. Êxodo 25, número 20. Aqui o Senhor fala, nos 10 mandamentos, não mais adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí eu marquei esse daqueles que me aborrecem, que parece que é uma geração inteira que está condenada, né? Mas não, aí a gente entende quando lê Ezequiel 18. Eu acho que eu compreendi dessa forma, né? Aqueles que são maus vão ser punidos. Uma coisa que nós sabemos é que, dependendo do pecado, o filho certamente sofre consequências do pecado do pai, ou até do avô ou do bisavô, né? Se o bisavô fez vamos imaginar, um viciado, que ele perdeu todos os bens, né? Então, isso vai mudar a vida do filho dele e talvez do neto e do bisneto, se ele perdeu tudo. Ou se ele foi para a cadeia e a família ficou vista naquela cidade como uma família, né, do crime, né? Então, certas coisas assim têm consequências, com certeza, mas ninguém é obrigado a fazer errado porque o outro fez. E nós temos muitos exemplos disso, né? De um pai bom que o filho faz coisas erradas, ou um pai ruim que o filho anda, né, no caminho reto. São muitos exemplos. Sim, Valnei? A Holly também levantou a mão. Pode falar, Valnei. Quem fala primeiro? Você. É igual você falou aí. Tem, por exemplo, o pai, às vezes, é traficante, né? Mas, às vezes, o filho não é. Então, quer dizer, mas tem, não sei se eu posso dizer assim, mas tem denominações que pegam isso e falam que isso é uma maldição hereditária. Sim. É uma maldição hereditária na família da pessoa. Aquilo ali está acontecendo porque o pai é bandido, o filho é bandido, porque é uma maldição hereditária. Não é uma maldição. Isso aí é o mau exemplo que ele teve. Não pode ser isso? Né? O mau exemplo que veio do pai, o filho adquiriu. Aí, de repente, tem um filho que não quis seguir o mesmo mau exemplo. Mas não é trazer para o lado da maldição hereditária, esse negócio que as pessoas que vê hoje aí no mundo religioso. Sim. Já vi muita gente falando sobre isso aí, entendeu? Por exemplo, o vício do cigarro não é tão ruim quanto outros vícios, mas eu conheço pessoas que fumam porque seguiram o exemplo de pai, às vezes pai e mãe, né? E também outro filho que o cheiro ruim dentro de casa incomodava tanto que uma coisa que ele nunca vai fazer é fumar, porque ele já odeia o cigarro. Então, depende da reação da pessoa, né? Da decisão que a pessoa toma. Olha. Desculpa, eu tenho um problema seguindo hoje à noite. Luísa falou sobre... Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, onde tem os 10 mandamentos. Foi versículo 25, Luísa? Versículo 5. Versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Wellington levantou a mão, outra pessoa levantou a mão? Não? Tá bom. Então, vamos prosseguir. Onde estamos? Deuteronômio 1:39, falando sobre as crianças. E aí? 1:39.
E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguiram entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Então, aí reconhecendo que a criança não tem noção das coisas ainda. E Números capítulo 14, 29, Daniel. Amém? Diz assim: cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que queixaram contra mim. Só isso. No recenseamento e que se queixaram contra mim. Então, aí está falando sobre entrar na Terra Prometida, né? Aqueles de 20 anos para cima que não entrariam. Até interessante, né? Que até a gente pensa, né? Com 17, 18, 19 já tem vontade própria, mas pelo menos nesse caso ficaram de fora. E o que Jesus falou sobre as crianças, Sônia, diz capítulo 18 de Mateus, do 1 ao 4. Sim, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior rei dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, existe aquela doutrina, né, que a criança nasce no pecado, pecado original, que vem de Adão até hoje. Mas, se fosse assim, acho que Jesus não poderia falar o que ele falou, né? Quem é como criança, tem que ser como criança para entrar no reino dos céus. Para a próxima parte, então, começamos a vida bem, né? Começamos a vida sem pecado. Mas, aqui no número 2, quando uma criança normal nasce, ela vai cair no pecado, será considerada responsável por seus próprios pecados. Entrará no império das trevas como pecador perdido. Se uma pessoa morrer nesse estado, sem obedecer o evangelho de Cristo, essa pessoa será eternamente banida da face do Senhor. Então, Wellington e Flávio podem ler em Romanos. Tem Romanos 3, 23 e 6, 23. Até quem fez as 12 aulas já memorizou essas passagens. E a Daisy poderia ser a 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. E a Laodiceia, Lucas 12, 47 a 48. Então, vamos para Romanos 3, 23. Vocês escolhem aí quem vai ler qual. Sí, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos nasceram sem pecado, mas todos acabam pecando. E pecando, ficamos afastados de Deus. Romanos 6, 23. Boa noite, irmãos. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, graças a Deus que, embora o destino dos pecadores seria a morte, Jesus Cristo nos oferece a salvação. Amém? Amém. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, fala sobre o castigo dos que não querem obedecer a Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor
e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então, nós temos visto isso várias vezes, nessa grande separação, a condenação para os que rejeitam o Evangelho e a promessa da glória para aqueles que estão em Cristo. Lucas 12, 47 e 48. Laodiceia, essa é sua? Eu vou ver aqui agora, porque eu acho que deu uma travada na hora que você falou. Porque Lucas ficou 12. escuro. Tá. Sem problema. Lucas 12. 47 e 48. Acontece. A tecnologia é maravilhosa, mas não é perfeita. Uhum. Vamos lá. Lucas 12, 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com pouco açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, se vocês me perguntam sobre essa passagem, eu não vou ter a resposta, tá? Não adianta perguntar. Eu não sei exatamente o que seria essas punições diferentes, né? Graus diferentes. Eu só sei o que está escrito, né? Que certamente, acho que nós já falamos sobre isso outro dia, né? Quanto mais sabemos, maior responsabilidade temos, né? Então, graças a Deus, é bom saber, que é bom para nosso próprio crescimento, é bom que nós podemos ensinar os outros, mas se nós sabemos que o caminho é esse, então é para seguir esse caminho. Mas eu creio que um castigo pequeno ou grande, estando longe de Deus, os dois são terríveis, né? É melhor evitar totalmente. Então, agora passamos para o terceiro ponto nesse esboço. Ele fala sobre o reino de Jesus. É interessante que ele dividiu aqui em 3 grupos. Os cristãos fiéis, o cristão desviado e esse desviado restaurado, né? O cristão restaurado. Vamos ver, então, as 3 etapas, uma por uma, para não confundir. Ele começa falando sobre o cristão fiel. Ele diz, quando a pessoa se torna um cristão, esta pessoa recebe o perdão dos pecados, será transportada do império das trevas para o reino do Filho de Deus. A salvação é possibilitada pelo sangue de Jesus, concretizada com obediência ao plano da salvação, que é fé, crença, arrependimento, confissão, o batismo e a perseverança na fé. Se o cristão ficar fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Então, temos muitas passagens aqui. Onde estamos? Maria Helena poderia ser Colossenses 1, 13 e 14, e Luiz Romanos 5, 8 e 9. Depois, Márcia, Efésios 2, do 8 ao 10. Ricardo, o versículo que todo mundo já memorizou, João 3, 16. E aí, retornando aqui, do Daniel, onde estamos? Se eu pulei algum. 2 Pedro 1, quer dizer, 2 Pedro 3, 9. Luísa, Romanos 10, 9 e 10. Valnei, Atos 2, 38.
A Sônia, Mateus 10, 22. Ele repete, não. E 10 e Apocalipse 2, 10. Léo, é Colossenses 13. Não, Colossenses 1. 1. 13 não tem, né? Não, eu pensei que era 3. Colossenses 3, aí ia perguntar o versículo, mas é 1, 3. 1, 13. 13. 13 e 14. E em Romanos vai ser capítulo 5. 8 e 9. 5, 8 e 9. Então vamos para Colossenses 1. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, praticamente tudo isso que eu li está sendo explicado nesses versículos, né? Que ele fez questão de ter um versículo para cada frase aqui. Sendo transportados do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, né? Que Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Somos salvos pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. Graças a Deus. Graças Amém. a Deus. Amém. Está aberto, está aberto. Que bom, ótimo. Efésios 2, 8 e 10. 8 a 10. Eu estou bem falando aqui, pensando que está fechado. Falei, diz aí, graças a Deus. Efésios, vamos ler. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. E perdi meu lugar aqui. 2 Pedro 3,9. Diz assim: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Voltando para Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. A boca fala que o coração está cheio. Então, com essa fé, vamos declarar. Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém. E ganhando essa salvação, vamos perseverar. Mateus 10, 22. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Isso mesmo? Eu verifiquei as passagens que... Mateus 10, 20. Foi o 22. É o 22? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora sim, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso. E Apocalipse 2, 10.
Não tenha medo do que não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém. Tem um corinho que a gente cantava, não sei quando foi a última vez que cantamos. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Amém. Então, graças a Deus, esse é o plano de Deus, né? O caminho da salvação. E poderíamos até parar aqui, né? É só fazer o que é certo e estamos bem. Mas nem sempre é assim, né? A Bíblia fala sobre tudo. O crente, o cristão desviado. Se o cristão se desviar do caminho e morrer afastado de Jesus e da igreja dele, estará eternamente perdido. O cristão desviado receberá uma punição pior do que uma pessoa que nunca conheceu o caminho da justiça. O julgamento de Deus começará com a igreja. Então, vamos ver. Onde estamos? Will, então, Hebreus 6, de 4 a 8, e Flávia, Hebreus 10, 26 a 31. Márcia, pode ser 2 Pedro 2, do 20 ao 22. E Ricardo, 1 Pedro 4, 17. E a Holly, Hebreus 10, versículo 30. Hebreus 10, versículo 30. Então, começando em Hebreus, capítulo 6, do 4 ao 8, até vocês que estudaram Hebreus, quando nós estudamos Hebreus, é interessante que temos várias passagens aqui de Hebreus que lá o autor está falando para os irmãos não caírem. Então, ele fala sobre o que acontece com aqueles que caem, né? Então, leamos, irmãos. Hebreus 6, do 4 a 8. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos em ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Então, quantas vezes vemos na palavra, né, os dois caminhos, as duas opções? Flávia, Hebreus 10, do 26 até o 31. Amém. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança,
eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu estava aqui pensando sobre as leis do país, né? E a lei do país, a pessoa que deliberadamente vai contra, né? Tem as consequências, né? Da pessoa que quebra a lei. E aqui, nesta passagem, fala sobre o Antigo Testamento, as pessoas quebrando os mandamentos dados na lei de Moisés. Isso também tem suas consequências. E aí, então, fala, se tudo isso é ruim, imagina pegando as palavras de Cristo, né? Pisando em Cristo, cuspindo na cara de Cristo e achando que não vai ser castigado. Certamente é uma responsabilidade muito grande. Agora, então, 2 Pedro, Segunda Pedro 2, 20 a 22. Interessante, algumas dessas passagens vimos na nossa aula sobre Lucas, semana passada. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Eu estava aqui pensando sobre os filmes, né? Um filme bonito, onde a pessoa está numa condição lastimável, né? Mas com a ajuda de outras pessoas, a ajuda de Deus e com seu próprio esforço, ela, né, dá a volta por cima e sai sorrindo, sai com a vitória. Mas ruim é quando a pessoa está indo muito bem e aí perde tudo, se desvia e cai na desgraça. Essa é uma história muito triste. Vamos então para 1 Pedro 4,17, que diz que o julgamento de Deus começará com a igreja. A hora do julgamento chegou, e ele começará pela família de Deus. E se ele começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem às boas novas de Deus? Bem. Forte, hein? E Hebreus 10, 30, um versículo que a Flávia acabou de ler, mas a Holly vai ler de novo. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Muito bem. Essa palavra vingança, a Bíblia até condena a vingança, não é para a gente se vingar das pessoas, mas quando fala sobre a vingança de Deus, na realidade está falando sobre a justiça de Deus. E graças a Deus que, embora hoje, né, neste mundo, muitas vezes existem muitas injustiças, Deus é justo e Deus há de fazer a justiça e um dia ele vai se vingar e vai julgar todos, inclusive o seu próprio povo. Sim, Valnei? Isso me lembrou que, às vezes, eu não sei se comigo acontece, às vezes a gente vê certas coisas e chateia, né? A gente fica chateado, fala, caramba, parece que estamos sendo injustiçados, a verdade é essa. Né? Parece que a gente está sendo injustiçado e o outro lado ali está... Uhum. Né? A gente, no nosso modo de pensar, mas aí a palavra vem e fala, mas vai haver o dia que Deus vai ser justo. Sim. Né? E a justiça dele vai começar pela igreja. Né? O problema é depois, gente. Ele conversar com a igreja e falar, agora é vocês que
Aquela passagem que o Ricardo leu, né? Se ele Isso ainda aí. vai julgar a igreja, imagina quem está lá fora. Como vai pagar? Quando o irmão Ricardo estava lendo, eu estava pensando nisso. Falei, aí é melhor a gente deixar para um Deus mesmo. Porque a gente, no nosso lado humano, às vezes a gente vê umas coisas, a gente acha que está sendo injustiçado. Pô, caramba. Mas aí a resposta vem na própria palavra, né? E Amém. uma coisa que eu tenho observado, é claro que a ideia de se vingar ou fazer justiça com suas próprias mãos vem para todos nós, mas eu vejo que Deus é sábio quando ele diz que nós não devemos buscar a vingança, porque muitas vezes nós não sabemos tudo, né? Podemos achar que a pessoa é culpada quando ela não é, ou que ela fez propositalmente quando não fez. E também na hora de medir a punição, podemos ir forte demais, né? Um peso muito além do que aquele ato merece. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Quem fez, quem não fez, por que não fez, e vai fazer tudo certo. Então é outra coisa, né? Verdade. Muito bem. Então até aqui aqui não citou na letra C, Ezequiel capítulo 18, mas lá, se não me engano, fala sobre aquele que peca, mas depois se arrepende. Então, graças a Deus, a pessoa que se desvia, isso não está na Bíblia nessas palavras, mas é uma ideia bíblica, enquanto a vida é esperança. Então, graças a Deus, é possível a pessoa se desviar e voltar. Então, onde nós paramos, estou me perdendo aqui. Desculpa se eu deixar alguém de fora. Mas, Valnei, pode ser Tiago 5, 19 a 20. E Sônia, Atos 8, 22 a 25. E Luísa, 1 João 1, 9. Eu não li aqui na folha, né? Deixa eu ler aqui. O cristão restaurado. Se o cristão desviado se arrepender e ficar fiel até a morte, será perdoado e salvo. O processo da restauração do infiel inclui arrependimento, confissão dos pecados e oração. Então, vamos lá. Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém os trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Obrigado. Então, aqui não só a esperança para quem sai do pecado e volta para Cristo, mas também eu não sei qual a palavra usar aqui, uma recompensa a mais, ou um elogio a mais para aqueles que estão ajudando esse irmão a voltar. Então, nós devemos pregar para os perdidos, nós devemos animar os desanimados, mas também tentar resgatar os desviados. Não que nós vamos passar todo o nosso tempo com esse ministério, mas é importante também que Deus ama todos e ainda há esperança para todos. Agora, Atos 8, 22 a 25, um bom exemplo sobre uma pessoa que, ao meu ver, ele se arrependeu. Aqui não diz certamente que ele se arrependeu e voltou, mas eu creio que sim. Simão o Mágico, em Atos capítulo 8. Pode ler, irmã. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim,
para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, aqui nesta lição estamos não só aprendendo a verdade, mas também indo contra alguns ensinamentos falsos ou errados, como nós já vimos em passagens anteriores. Aqui eu vejo que há somente um batismo, né? Quando a pessoa se batiza segundo a Bíblia, e essa pessoa se desvia do caminho, ela voltando, ela não precisa ser batizada outra vez. Né? Simão, ele ouviu o Evangelho, entregou sua vida a Cristo, foi batizado em Cristo, e nesse caso ele cometeu um pecado grave, né? Feio, forte, mas o que foi falado para ele? Arrependa-se de coração, e ele próprio pediu, então orem por mim, né? Para que eu possa voltar e servir ao Senhor. E 1 João 1:9, um versículo também muito bonito. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Outro estudo interessante seria um dia estudarmos essa carta de João, né? Uma carta pequena, mas fala sobre várias coisas importantes aqui. Alguma dúvida nessa parte sobre o cristão fiel, o desviado e o restaurado? Eu olhei para meu relógio, no meu são 8h23. Eu vou pular esse número 4, que eu acho um pouco mais complicado, até tem a ver com aquele gráfico que eu mandei. E vamos pegar na segunda folha, número 5, acho que dá para fazer pelo menos essa parte, e deixar o número 4 fica para a semana que vem, onde pode ter mais dúvidas e mais perguntas, tá? Então, aqui é a segunda vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos. Quando Jesus vier, os mortos, tanto justos quanto injustos, serão ressuscitados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos em Cristo serão transformados e arrebatados juntamente com os cristãos mortos, para irem ao encontro com o Senhor nos ares. Assim estarão para sempre com o Senhor. Praticamente o irmão aqui está repetindo as palavras do texto bíblico. Os mortos perdidos serão ressuscitados para o juízo final. Outro porém aqui, de novo falando sobre doutrinas erradas, ao meu ver, essa parte aqui não fala nada sobre aquela ideia de Cristo voltar, sentar no trono em Jerusalém, reinar na terra durante 1000 anos, né, e depois ter outro julgamento, outra volta de Cristo. A Bíblia, ao meu ver, fala sobre uma volta de Cristo, e ele voltando, ele nem vai pisar na terra, mas todos vão subir e todos serão julgados. Vamos ler então essas passagens. Desde pode ser João 5, 28 e 29. Wellington, 1 Tessalonicenses 4. E a Flávia, 1 Coríntios 15. Tá? Depois eu falo os versículos para vocês. Vamos lá, João 5, 28 e 29. Jesus Cristo falando. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão
para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Amém? Então, Jesus é claro, né? Tem os justos e injustos, todos vão prestar contas a Deus. Agora, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Se vocês não estudaram este capítulo, tudo indica que os irmãos em Tessalônica estão preocupados porque Cristo ainda não voltou. Parece que muitos acharam que Cristo iria voltar logo. Então, Cristo ainda não voltou e alguns irmãos faleceram. Então, ficaram preocupados quanto ao destino desses irmãos que morreram antes da volta de Cristo. Então, Paulo responde esta pergunta e fala sobre outras coisas também. Pode ler, irmão. Então, leiamos 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Pois, dada a ordem, como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém, aleluia. Amém. Eu creio que todos nós já perdemos pessoas amadas. E a nossa alegria e esperança é que quem se foi em Cristo, né, haverá aquele encontro lá na frente. Então, o falecimento de nosso irmão, da nossa irmã em Cristo, nos deixa tristes, porque não vamos estar juntos como se essa pessoa saísse do Brasil e fosse lá para a Rússia ou outro lugar distante. Íamos ficar com saudades, mas se morreram em Cristo e nós estamos em Cristo, haverá aquele encontro lá na frente. Valnei, levantou a mão. Eu tenho uma dúvida muito grande em relação a isso. O cristão, quando ele morre, ele aguarda a ressurreição ou ele... Posso levantar a mão? Essa parte é da parte 4 que eu pulei. Mas vamos falar semana que vem. Tá, vou aguardar. Vou me segurar. E se você quiser a resposta hoje mesmo ou amanhã, olha aquele gráfico que eu mandei e tem lá, acho que, não sei, 20 passagens, muitas passagens. Aqui mesmo nessa folha tem um gráfico, mais ou menos a mesma coisa, só que aquele outro é mais detalhado e tem muitas passagens, né? Não, justamente. Isso. Então, isso aí. Você estuda aí. Então, nós vamos falar sobre isso semana que vem, se Cristo não voltar antes. Tá bom. Bom, ele voltando, dormindo, nós vamos. E se a gente estiver vivo, né? Até aí. Isso. Até lá. Luísa levantou o dedo também. Sim. Então, voltando aí um pouquinho na questão da ressurreição dos mortos, quando foi lido lá em João, sim. João 5, né? Diz que todos ouvirão. Sim. Todos ouvirão e sairão do túmulo. Até aí tudo bem. Todos têm que sair do túmulo realmente, né? Quando a gente leu em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo foi claro em dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Ele não fala dos ímpios. Ele não fala dos ímpios. Mas também nós temos que lembrar, Luísa, do contexto, né? Que Paulo está tratando da dúvida dos irmãos quanto a parentes que morreram. Perfeito. Sim, perfeito. Mas o grande problema é quando nós chegamos lá, de fato, em Apocalipse, me fala que tem duas ressurreição, tanto dos justos quanto dos injustos, que quando o justo vai ressuscitar primeiro e os justos depois. Então, de fato, gera uma dúvida aí. Parece que não é todo mundo ao mesmo tempo, e sim há um lapso de tempo que eu não vou dizer que são 1000 anos, mas há um tempo aí. Então, você anota essa passagem em Apocalipse e a gente fala, então, na semana que vem. Perfeito. Você está falando sobre qual capítulo? Esse é o 19? 20, Apocalipse 20, 5 e 6. Tá. Então, a gente olha essa passagem semana que vem. Tá bom? Vamos ler mais uma hoje, que é 1 Coríntios 15, 51 a 58, falando sobre essa ressurreição e nossa esperança em Cristo. Então, eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Amém? A outra tradução diz: não será em vão. Eu gosto muito desse versículo 58 aqui. E até esse capítulo todo, outra vez, Holly, 1 Coríntios 15, o capítulo todo fala sobre a ressurreição. Eu me lembro uma vez que fizemos um estudo sobre esse capítulo no tanque, no domingo, logo no início, e nosso irmão Francisco praticamente pulou de alegria, pensando na ressurreição e a esperança que Cristo nos dá. Esse capítulo é fantástico. Então, vamos parar por aqui hoje. Tá? É bom saber que tem algumas perguntas. É como aquela novela, né? Aquela novela termina, né? Na hora que vai acontecer algo importante, todo mundo volta para ver o próximo capítulo, né? Então, ficamos de ver número 4 e falar sobre responder essa pergunta da Luísa e as dúvidas do Valnei. E vamos tentar... Eu não imprimi aquela folha que o Valnei tem, mas eu vou imprimir e podemos ver algumas coisas ali. Mais alguma coisa para hoje? Então, não percam o próximo capítulo. Isso!
Vamos orar e concluir esta parte. Pai amado, Pai bendito, uma coisa eu sei, que quem está em Cristo está bem, que o Senhor é um Deus maravilhoso e Cristo veio para nos salvar. Podemos ter algumas dúvidas, até creio eu que sua palavra não revela tudo e algumas coisas não são tão claras, mas sabemos que aqueles que estão em Cristo estão bem, quem está fora de Cristo não está nada bem. Então, que possamos, Pai, perseverarmos firmes até o último dia e também proclamar esta palavra a todas as pessoas, essa palavra que liberta e salva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou no escuro e o Senhor também não nos abandonou em nossos pecados, mas enviou seu Filho para nos resgatar. E se é legal ver um filme, aplaudir, vendo a pessoa no filme alcançando a vitória, melhor ainda é quando nós temos a nossa vitória em Cristo Jesus. E que possamos, Senhor, ter esta visão da alegria que será nossa quando temos esse encontro com o Senhor. Nos dê, Senhor, força, perseverança, sabedoria, amor no coração, para seguirmos firmes até o último momento. É nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Parar aqui a gravação.